Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 9 de julho, terça-feira, vamos falar sobre a infertilidade. Exatamente. Muita gente já ouviu falar sobre infertilidade, mas vamos tirar hoje todas as dúvidas. O que é mito, o que é verdade, e eu tenho certeza que vamos ajudar muitas pessoas que passam por este problema e não sabem quem procurar, aonde recorrer. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Sônia Leopoldina Lemos, do Dalva de Oliveira, para Ronivalde Mendonça e Marinalva Primo, do Mercado Popular do Serraville, Maiara Franco e família lá do São Conrado. Um abraço especial a todos os funcionários e funcionárias da Santa Casa Beneficente de Campo Grande. Este local maravilhoso que atende bem a todos e que realmente é o berço da saúde, da medicina aqui do Mato Grosso do Sul. Um abraço especial para a cidade de Bonito. Pessoal aí de Bonito que realmente estão com o desenvolvimento e o crescimento não só no turismo, mas em todos os polos. O turismo, é claro, que atrai pessoas do mundo inteiro. A Gruta Azul, tudo aquilo de belo que temos no balneário aí em Bonito. Parabéns a todos vocês. A infertilidade ocorre quando a mulher ou o seu parceiro apresentam algum distúrbio hormonal ou mesmo a falência orgânica dos órgãos reprodutores. Por muitos anos, acreditava-se que a dificuldade de se conseguir uma gravidez era culpa exclusiva da mulher. Estudos comprovaram que de todos os casais que tentam a gravidez, cerca de 10% deles vão precisar de uma ajuda para alcançar o desejo de gerar um filho. Isso pela incompatibilidade e genética de ambos. No programa de hoje vamos tirar todas as dúvidas e saber um pouco mais deste tema que nos foi sugerido por uma moradora que não quis se identificar aqui de Campo Grande. E como ela, muitas e muitos que estão nos assistindo passam por este problema. Sobre este assunto, vou conversar com meu amigo, já amigo de vocês. Ele já vai ser cativo aqui do programa Médico da Família. Ginecologista, obstetra, uma autoridade nesse assunto, Dr. José Eduardo Silveira dos Santos. Bom dia, Dr. José Eduardo. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa útil e de grande audiência no Estado e em todo o Brasil. Eu fico feliz em tratar desse tema com o Dr. José Eduardo, não por ele ser meu amigo, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito, mas porque lá atrás, e ele vai nos lembrar disso agora, quando se falava do bebê de proveta em São Paulo, ele já vinha com essa novidade aqui para Campo Grande. Conta um pouquinho desse início, de como começou tudo isso, doutor José Eduardo, para que a gente possa entender. Na época era o doutor Nakamura, me lembro bem desse nome. E aí você foi, buscou, se especializou, trouxe essa novidade aqui para a nossa querida Campo Grande. O primeiro nascimento de um bebê de proveta aconteceu em Londres, na Inglaterra, com Mr. Steptoe e Mr. Edwards, com o nascimento da Lois Brown, em 78, Paulo. Em 85, aqui no Brasil, por intermédio do professor Nakamura, nasceu a Ana Paula. E aqui em Mato Grosso do Sul, tive a honra de ajudar, vir ao mundo a Jéssica, em dezembro de 1992. 1992. Olha que maravilha, já fazem 21 anos que a Jéssica veio ao mundo pela intervenção, pelo conhecimento técnico, científico do Dr. José Eduardo Silveira. Me lembro que o Dr. Nakamura esteve aqui em Campo Grande. Exatamente. Aquilo foi um alvoroço no meio médico. É verdade. E a Jéssica hoje mora em Coxim e é minha paciente até hoje. Que maravilha. Explica pra gente agora, passado esse introito, falando exatamente de como começou, né, essa fertilidade in vitro aqui na nossa terra, sobre a infertilidade. O que vem a ser realmente a infertilidade, doutor José Eduardo? A infertilidade, Paulo, é a incapacidade do casal conseguir por meios naturais, ou seja, no seu leito, na sua cama,
um bebê depois de 1 ano de vida sexual ativa. E a gente fala em vida sexual ativa, 1, 2, até 3 relações sexuais por semana. Então, se você que está nos assistindo já está tentando um bebê há 1 ano ou mais de 1 ano e não está conseguindo, não fique preocupada. Procure um centro de referência, uma pessoa especializada no assunto que vai conseguir dar a você esse tão sonhado filho. E o que acontece no organismo da mulher que ela não consegue, muitas vezes, engravidar, gerar esse filho? As causas são múltiplas. O Paulo muito bem disse no início do programa que antigamente achava-se que a causa era da mulher. Hoje sabe-se que 50% das causas são para o homem, 50% das causas são das mulheres. No homem está muito ligado o problema de cachumba na infância e também problemas hormonais. A mulher está relacionada a 2 problemas básicos, hormonais ou infecciosos inflamatórios. Dentre eles, a endometriose, que é o tecido de menstruação de dentro do útero, fora do útero, que inflama as trompas, entope as suas trompas, altera também a ovulação e dificulta a sua gravidez. Então, é muito importante que você fique atenta para a idade, que é a melhor época para você ter um filho, seria de 18 até 45 anos. Idade é importante e depois de 1 ano de vida sexual sem conseguir, procure logo uma assistência médica, Paulo. De que forma nós podemos, através de quais métodos, reverter os casos de infertilidade? 90% dos problemas de infertilidade são resolvidos com o seu médico ginecologista. Geralmente é um problema de uma inflamação, é um problema de que você não está ovulando. Então 20% hoje do universo dos casais no Brasil tem problema para engravidar. Agora, é um grande número, só que 90% desses casos você resolve a nível de um consultório médico, de um ginecologista e obstetra especializado, sem necessidade de ir, então, para um método mais sofisticado, de uma inseminação de baixa complexidade ou de alta complexidade, que é o bebê de proveta. Então, diante de um problema, vá procurar um auxílio, uma ajuda, com a certeza que nem sempre você vai precisar de uma técnica tão sofisticada para resolver o seu problema. Muitas vezes é mais simples e você fica achando que é um bicho de 7 cabeças. Está aqui o maior especialista neste assunto, pioneiro aqui no Mato Grosso do Sul, trazendo essa luz, essa esperança a todos os lares do Mato Grosso do Sul. Dr. José Eduardo, endometriose pode levar à infertilidade? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu disse que era rapidinho porque o tema é palpitante. É gostoso quando a gente tem novidades para oferecer ao povo do Mato Grosso do Sul. A gravidez tardia, após os 35 anos, pode interferir no sucesso da gestação. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a infertilidade com o especialista, ginecologista e obstetra, Dr. José Eduardo Silveira dos Santos. Dr. José Eduardo, eu lhe perguntei no bloco anterior se a endometriose, e se o senhor puder explicar um pouquinho dela, pode levar à infertilidade. Pode e é uma das causas frequentes de infertilidade. E o que é a endometriose? É o tecido de menstruação que caminha para o seu bebê dentro do útero, que todo mês se forma, que quando você não está grávida desce com o nome de menstruação. Essa saída desse sangue reflui pelas trompas e cai dentro da sua barriga. E gruda ali no ovário, nas trompas, nos ligamentos, no intestino. Isso provoca uma inflamação, pode atrapalhar a ovulação e entupir as suas trompas e você então não conseguir engravidar. E como é que você pode desconfiar que você tem essa doença? É simples. Quando você tem muita dor perto do período menstrual, começa a aumentar, aquela dor insuportável, tudo, procure uma assistência médica que você pode ter endometriose, embora nem toda dor signifique essa doença. E tem tratamento? Dá para resolver essa endometriose e ela poder engravidar? Dá perfeitamente. Quanto mais cedo essa doença seja diagnosticada, mais fácil de resolver. E a própria gravidez ajuda a curar essa doença, porque você vai ficar 9 meses sem menstruar.
E essa estabilidade hormonal, 9 meses, faz com que essa doença não progrida e muitas vezes até se cure. Tem aumentado a procura dos casais em busca dessa tão sonhada gravidez, aqueles que têm esse mais de um ano tentando engravidar e não conseguem, considerados inférteis? Tem sim. Infelizmente tem aumentado muito e dentre as causas são que a mulher moderna posterga a sua maternidade. Seja porque vai fazer um doutorado, uma pós-graduação, um doutorado, mestrado, seja porque vai seguir uma carreira universitária. E nessa postergação da maternidade, favorece, Paulo, a vinda de algumas doenças, como endometriose, que você acabou de referir, miomas e outras doenças, alterações hormonais, falências precoces do ovário, ou seja, o seu ovário vai perdendo a função, como todos os órgãos do corpo humano, no decorrer da vida. Então, a idade é uma coisa muito importante. Procure ficar atenta e não deixar esse time passar. 50% das mulheres hoje brasileiras, segundo as últimas estatísticas, trabalham fora. E 40%, elas atingem o ápice da idade profissional delas, o auge profissional, com 40 anos. E nessa idade já passou o time da maternidade. Quer dizer, então, que as mulheres têm que estar atentas, inclusive, à sua idade fértil, né? Perfeito. Procure observar bem os seus problemas, se você não está conseguindo engravidar, e o fator de idade. Converse com seu marido e resolva em conjunto esse problema. Na sua experiência, os maridos, os companheiros, os parceiros, os que dividem o mesmo travesseiro ali, a mesma cama, eles ainda têm o preconceito, a vergonha, aquela timidez de ir até uma consulta para falar que não estão conseguindo engravidar? Tem. Isso tem mudado, né? Com essa globalização, esse conhecimento, a mídia, a informação, tem mudado bastante, mas ainda tem. Não só de uma consulta, como de fazer o constrangimento, como ter o constrangimento de fazer um exame de espermograma, onde é que ele precisa fazer uma masturbação para colher o esperma, e isso é num ambiente próprio, especializado, onde é que ele entra junto com a esposa dele, mas não deixa de causar, Paulo, um certo constrangimento ao casal. Então, ainda existe sim, embora tenha melhorado muito esse tabu. A pessoa foi, fez, verificou que tem algum processo de infertilidade. Tenta-se o tratamento, como o senhor já nos disse aqui, a endometriose tem tratamento, o mioma tem tratamento. Caso, após essa tentativa ser frustra, fez o tratamento e não consegue engravidar, aí parte-se para a fertilização in vitro? Isso, na verdade é uma escada, é um degrau, que você começa o primeiro degrau com o seu ginecologista e obstetra, e você vai vendo se tem algum problema inflamatório, hormonal, tenta resolvê-los a nível de consultório. Não conseguindo, você tem o outro passo, que seria um tratamento de infertilidade que a gente chama de baixa complexidade. O que é isso? É regularizar a sua ovulação, pegar o esperma do seu marido e colocar esse esperma, com auxílio de uma pipeta, dentro do útero, ou seja, é uma inseminação artificial simples. Se isso não surtir resultado, ou se você tiver as trompas entupidas, obstruídas, então aí sim, precisa de pegar o seu óvulo, juntar com o esperma do seu marido, fertilizá-lo a nível de laboratório, e depois, no segundo ou terceiro dia desse nenê pronto, transferimos então o nenê pronto para dentro do seu útero. Aí já é uma alta complexidade, chamada de FIV, FIVET ou ICSI, que é a técnicas modernas que hoje nós dispomos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como no Brasil e em todo o mundo. Antigamente era menos acessível, a coisa evoluiu muito. Hoje é mais acessível, as pessoas conseguem financeiramente buscar essa alternativa. Claro que no degrau seria o último dos degraus, mas consegue? Consegue sim. Em alguns lugares do país, cito o exemplo de Ribeirão Preto, São Paulo e outras localidades, para não ser injusto com outras localidades, você consegue isso gratuitamente pelo SUS e outros serviços.
Aqui no estado, infelizmente, ainda não conseguimos. Mas o que era muito caro antigamente, eu me sinto em liberdade com o seu programa, que eu gosto muito, me sinto muito à vontade aqui falando com vocês, a gente pode falar em custos também, porque isso está diretamente relacionado ao seu interesse que está nos assistindo. Hoje você consegue um tratamento desse em torno de laboratório, em torno de 4 a 5 mil reais, e com equipe médica em torno de 2, 3 mil reais. Mais os remédios, Paulo, que infelizmente são caros. Os remédios vão de 1, 2 mil reais, às vezes até 7, 8 mil reais, dependendo da sua idade e do seu problema. Quer dizer, o quanto antes se tomar uma providência, menos custoso será e mais fácil de se obter o sucesso? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais cedo você diagnosticar o problema, mais fácil ele vai ser resolvido e com menos custos para você. Dr. Zé Eduardo, quero agradecer a sua presença, muito obrigado, parabéns por ter sido pioneiro, isso pouca gente lembra ou fala, e aqueles que muitas vezes lembram e não querem falar, porque tem dor de cotovelo, mas eu fico feliz de ser amigo, de fazer parte muitas vezes em salas de parto que ele opera e eu faço a recepção do bebezinho, porque são profissionais desse quilate, que acreditaram naquilo que muitos nem acreditavam, achavam até que era uma ilusão, nunca que aqui vai ter uma fertilização desse tipo. E ele foi em busca do conhecimento, investiu pesado na época, trouxe a autoridade maior, que era o professor Nakamura, e foi realmente o start para que pudéssemos chegar hoje a muitas clínicas oferecendo com qualidade, mas é importante que você tenha realmente esses conhecimentos. Muito obrigado, Deus lhe abençoe sempre, conte sempre com o carinho do programa Médico da Família e com o meu em particular. Muito obrigado, Paulo. Eu queria deixar o meu recado a vocês aqui, se você me permitir, que a felicidade não passa necessariamente pela maternidade, mas se você fez opção de ser mãe, fique atenta à sua idade, porque a sua fertilidade é mais ou menos constante até 35 anos. De 35 anos começa a declinar um pouquinho. Depois de 40 anos, num linguajar para você entender, ela despenca. Depois de 45 anos você não consegue ser mãe com os óvulos seus. Nós conseguimos que você engravide, mas com os óvulos de doador. Então, atenção à idade para você conseguir os seus objetivos. Um grande abraço. É isso, gente. Quem conhece, conhece e fala exatamente aquilo que tem de seu conhecimento. Se você tem críticas, sugestões de outros temas, fale com a gente. Nosso e-mail, médicodaFamilia@hotmail.com. Se preferir uma carta, Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Nossos telefones, o fixo 3326-4434, celular 9816-1648. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Vamos para a reflexão do dia de hoje. E eu tenho certeza absoluta que Deus preparou este momento para você. Exatamente você que está me assistindo agora. Não olhe para os lados nem para trás. Deus quer tocar o seu coração. Abra as portas do seu coração para o Espírito Santo de Deus agir neste momento. Pedro era um lenhador que, após um grande trabalho em uma área de desmatamento, se viu desempregado. A madeireira precisou reduzir custos e ele foi demitido. Saiu à procura de nova oportunidade de trabalho, mas teve dificuldades por seu tipo físico. Muito franzino, que fugia do biotipo de um lenhador. Depois de muitas andanças, ele chegou a uma área reflorestada, onde estava começando a ser desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente, mas o capataz, após um breve olhar ao tipo miúdo de Pedro, disse que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes árvores e não de catadores de gravetos. Pedro insistiu e pediu que lhe fosse dada uma oportunidade para demonstrar sua capacidade. Afinal, ele era um profissional experiente. Com relutância, o capataz resolveu levar Pedro à área de desmatamento. E sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore de grande porte e, com o grito de "Madeira!", deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Todos ficaram atônitos. Como era possível
tão grande habilidade e que força descomunal era essa que conseguira derrubar aquela grande árvore numa só machadada? Logicamente, Pedro foi admitido. Seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via nele uma fonte adicional de receita. O tempo foi passando e, gradativamente, Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. E um dia se nivelou aos demais. O capataz, que apesar da sua rudeza, era um homem vivido, chamou Pedro e o questionou sobre o que estava ocorrendo. Não sei, respondeu Pedro. Nunca me esforcei tanto e, apesar disso, minha produção está decaindo. O capataz pediu então que Pedro lhe mostrasse o seu machado e descobriram que no machado estava cheio de dentes e sem o fio de corte. O capataz ordenou que ele ficasse no acampamento e amolasse seu machado, e só depois disso poderia voltar ao trabalho. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à forma antiga. Conseguia derrubar as árvores com uma só machadada. Preocupados em executar nosso trabalho, ou por achar que já sabemos tudo o que é preciso, deixamos de amolar o nosso machado. E muitas vezes o nosso machado são os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, nossos pais, as pessoas que amamos. Esquecemos de agradá-los, esquecemos de dialogar, esquecemos de compreender, esquecemos de buscar o entendimento, esquecemos de renunciar. Esquecemos muitas vezes de que estas pessoas que amamos tanto, que nos servem nos momentos mais difíceis, também precisam do nosso amor, do nosso carinho e do nosso respeito. Pense nisso. Faça com que os machados da sua vida possam ser, todos eles, amolados de uma forma intensa, com carinho, com amor, com bastante diálogo e respeito. Pense nisso. Mude de vida. Tenham todos um ótimo dia. O almoço hoje vai ser maravilhoso. Me convide para almoçar na sua casa, porque a comida hoje vai estar muito boa. E uma noite para lá de maravilhosa. Fiquem com eles, os anjos de Deus. Até amanhã.